Olá, muito bom dia para você, muito bom dia mesmo, com muito carinho, uma quinta-feira de muita alegria, de muito sol, né, de muita esperança. Eu sempre falo aqui que enquanto a vida há esperança, e a gente tem que se encher mesmo de esperança, porque em alguns momentos é o que nos resta, né? Portanto, a gente não pode perder a tal da esperança, porque se perder, eu acredito que já deve estar morto. Portanto, a gente deseja uma quinta-feira de muita alegria, de muita paz, de muita prosperidade, de muita saúde, de muita habilidade aí para você dar um drible aí nos problemas, nas adversidades, e com certeza a gente vai ter sim um dia muito abençoado mesmo. A gente agradece o carinho, agradece a audiência. O programa Cortando com Ariel já está no ar. Ele pode ser visto todos os dias pela sua TV Mar, canal 25, para quem é assinante NET, né? Eu sempre dou a dica para a gente dar também a dica para outros amigos, parentes que quer assistir o programa, mas não é assinante NET. Aí você pode ir pelo maior portal de notícias de Alagoas, gazetaweb.com. Tá aí, ó. Aí ao lado direito, você pode clicar e vai estar assistindo ao vivo o que está acontecendo na sua TV Mar, canal 25, né? Falar nisso, não tem como a gente não dar uma espiadinha para o lado esquerdo, não é, senhor diretor? Tá aí, o Shaolin morreu, né? Faleceu o humorista Shaolin, com muita tristeza. O Brasil, com certeza, está triste porque uma pessoa muito querida, uma pessoa extraordinária, e partiu para outra vida, e que Deus o tenha e que ele possa ter muita alegria lá, e eu tenho certeza que terá, tá certo? Portanto, tá aí as notícias da nossa gazetaweb.com, tá legal? Assim que você pode assistir agora. Quer dar uma dica para uma amiga que daqui a pouco você vai saber sobre a nossa entrevista de hoje, que é muito interessante, e aí você quer dar uma dica, mas a pessoa não é assinante NET, é assim que você pode assistir ao vivo o que está acontecendo na TV Mar, canal 25. A outra opção, tá aí o diretor super eficiente, Felipe Ferreira, mostrando na primeira página do YouTube. Você vai digitar TV Mar, canal 25, vai dar um Enter, tá aí, clica outra vez em cima do nome TV Mar, e você vai estar com todos os programas, né? Daqui a pouco o nosso programa, esse programa agora que é ao vivo, né? Vai estar também no YouTube, e você pode assistir, tá certo? Tá aí a dica. Muito obrigado, senhor diretor, muito obrigado mesmo. E aí você, aos internautas também, muito obrigado pelo carinho, né? Porque tem acessado bastante os nossos programas, e a gente fica feliz com isso. Hoje no nosso programa nós vamos receber a fonoaudióloga Maiara Mesquita. Ela vai explicar a importância da fonoaudiologia no processo de aprendizagem na escola. Pois é, se você tem filho pequeno, não pode perder exatamente essa entrevista esclarecedora e que pode ajudar no desenvolvimento do seu filho. Vai passando essa informação aí, vai no WhatsApp, no Face, enfim, todas as suas redes sociais, para que as pessoas possam assistir e ver a importância da fonoaudiologia no desenvolvimento da criança. E a gente vai ver também uma matéria sobre o projeto que desenvolve a inclusão social de crianças e jovens através da dança, também muito importante. E aí você tem dois grandes motivos para poder assistir e recomendar o nosso programa. Você também pode ligar para o 33 77 90 97, participar de qualquer programa ao vivo da TV Mar, canal 25, mas você pode principalmente mandar aí um WhatsApp para a gente. É o 98 107 9872, aquele flagra que só você pegou aí na rua de Maceió, nas ruas de Maceió. Manda um WhatsApp pra gente, que a gente com certeza vai poder contemplar. Tá aí, 98 107 9872. É assim que você pode interagir com a TV Mar, canal 25. E nós vamos começar o programa de hoje com uma notícia muito positiva. É que o Ministério da Saúde informou ontem que pretende capacitar pais de crianças com suspeita de microcefalia e mais de 7 mil profissionais para aprender a lidar com a malformação. E crianças que podem ter microcefalia também
vão passar a receber estímulos sensoriais até os 3 anos de idade, sendo atendidas nos 1.543 centros de serviços de reabilitação de todo o país. É que as definições sobre como deve ser feito o atendimento estão compilados numa diretriz divulgada pelo governo. O ideal é que as crianças passem a ser atendidas nos centros ainda no primeiro mês de idade. Está aí o governo se preparando, né? Tentando também capacitar pessoas profissionais, mas também os pais dessas crianças, para que possa levar uma vida melhor para as crianças e para os seus familiares. E o Conselho Federal de Medicina publicou ontem resolução com novas regras para a autorização de cirurgia bariátrica, destinada a reduzir capacidade de absorção do intestino em pessoas obesas. A principal mudança é a ampliação do número de doenças que justificam a indicação de cirurgia para pacientes com índice de massa corpórea entre 35 e 40. Antes, a regra dizia que pacientes com IMC nesta faixa poderiam se submeter à cirurgia desde que a obesidade tivesse associadas a problemas como diabetes tipo 2, apneia do sono, hipertensão arterial, doença coronária e osteoartrite, entre outras. A solução, ou a resolução, aliás, altera regras que estavam em vigor desde 2010. Está aí, você que tem uma amiga, um amigo, um parente obeso ou obesa, pode passar essa informação da ampliação, da possibilidade da cirurgia bariátrica, que com certeza vem trazendo aí perspectiva, alegria, vida para muita gente. Falar nisso, eu quero mandar um abraço para o doutor Unaldo Menezes, né? Grande médico cirurgião. E nós vamos dar uma voltinha bem rapidinho aqui na nossa Gazeta de Alagoas de hoje, trazendo todas as informações de Maceió, de Alagoas, do Brasil e do mundo. A Gazeta vem assim, gente, ó, tá certo? Numa embalagem higiênica, protetora. Você pode fazer a sua assinatura do 4009-7999. É bem baratinha a assinatura e você vai receber todas as manhãs na sua casa, né, com muito conforto, todas as informações do mundo, né? Informações do mundo, tá aqui. E a gente trazendo uma informação importante, o PROCON notifica 19 postos em Maceió, né? Os fiscais deram prazo aos postos para exatamente justificarem no novo aumento aplicado à gasolina. Eles notificam, né? Marca-se um dia para o responsável do posto ir até o PROCON para exatamente justificar esse aumento desse preço. Se não for uma justificativa que atenda realmente o meio, né, pelo qual ele aumentou a gasolina, com certeza vai ser multado e vai ter que baixar o preço da gasolina. E aí, parabéns para o pessoal do PROCON e também o Ministério Público, Portanto, eu quero dar uma dica. Procura o posto de combustível mais em conta. Eu fiz isso essa semana e estou fazendo sempre agora, para a gente poder, e quem puder ir de bicicleta, vá de bicicleta, não colocar o combustível naquele dia, enfim, procurar economizar para a gente também pressionar e não ficar só reclamando e assistindo isso de braços cruzados, tá certo? Vamos fazer o seguinte, nós vamos a um rápido intervalo. Daí, daqui a pouco, a gente vai conversar com a fonoaudióloga aqui no nosso estúdio e ela vai dar dicas maravilhosas para exatamente você colaborar com o desenvolvimento da sua criança, como identificar um problema que está impedindo o desenvolvimento dessa criança, seja na audição, na fala, e a gente vai saber tudo isso e muito mais daqui a pouco, logo depois do nosso intervalo, a gente volta já.
Ô, Ana, você já terminou de passar as roupas? Traz aqui pra mim. Ana tem 13 anos e teve sua infância destruída trabalhando como doméstica. Isso precisa mudar. Trabalho infantil, você não vê, mas existe. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã, o abraço apertado daquele velho amigo, a criançada brincando no final da tarde, o cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. Fazer pão é minha paixão. Há muito tempo queria ter o meu próprio negócio. Porque você trabalhar com o que você gosta é diferente. E eu sempre tive muito talento para gestão financeira. Ninguém abre uma padaria por ter talento em finanças. Para isso, existe o Sebrae, para ajudar na gestão do seu negócio. Palestras, cursos, consultorias, tudo na medida para você. Tem uma microempresa? Faça um grande negócio. Procure o Sebrae. A Prefeitura está iluminando a vida de milhares de maceioenses. Diversas luminárias receberam manutenção ou foram instaladas por toda a cidade, inclusive em comunidades que há tempos sofriam com medo das ruas escuras, como o Conjunto Salvador Lira. Antes minha mãe não deixava eu jogar aqui, sabe? Porque era muito escuro. Com a iluminação nova, a segurança e a qualidade de vida só melhoraram e a população voltou a usar os espaços públicos, como praças e quadras esportivas. Meu filho hoje pode ficar na praça, eu não fico mais vigiando ele como antes. Diversos outros bairros, conjuntos, ruas e avenidas por toda Maceió também estão sendo beneficiados com uma iluminação de qualidade. Um trabalho da Superintendência Municipal de Energia e Iluminação Pública. A população também pode ajudar avisando de postes que precisam de manutenção. Ligue para o Disque Luz 0800 031 9055. A ligação é grátis. Iluminação, investimento da Prefeitura para um novo tempo em Maceió. É verão e o Festival Maceió Verão já começou. Durante o mês de janeiro, Maceió vai dançar e se divertir ao som de diversos ritmos. Neste sábado, dia 16, venha cantar com Afro Mandela, Naná Martins e Daniela Mercury. Você não pode perder. É na Praça Multi-Eventos da Pajuçara, a partir das 5 da tarde. Venha fazer parte dessa festa. Confira a programação completa em maceió.al.gov.br. Realização Prefeitura de Maceió. Mais de 50% vendido em apenas 2 meses. Venha descobrir por que o Riacho Doce Beach Residência conquistou tantas pessoas. Visite o decorado e conheça um empreendimento com infraestrutura incomparável, serviços exclusivos e 100% de apartamentos com vista para o mar. Riacho Doce Beach Residência. É para investir, é para morar, é para veranear. Construção e incorporação Teto e Rava. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Estamos de volta, quero mandar um abraço para a dona Consuelo na Ponta Verde, um abraço para a Estela
na Jatiuca. Obrigado pelo carinho, obrigado mesmo pela audiência. Aproveitar também e mandar um abraço para o meu papai, né? Senhor Adelmo Tenório, que está sempre aí nos assistindo, é o meu principal telespectador, né? Todos os dias assistindo, obrigado, viu, papai, pela audiência. O senhor está me dando audiência, tá vendo aí, ó? Gente, olha, a Diretoria de Teatros de Alagoas e o Balé Maria Emília Clarke abriram a seleção de crianças e adolescentes matriculados em escolas da rede pública para participarem do projeto Dança a Serviço da Educação. O objetivo da ação é desenvolver a inclusão social de crianças e jovens. Vamos saber mais sobre esse projeto na reportagem de Fernando Palmeira. Consagrado, Emília Clarke, para um grande projeto, uma inclusão social. Crianças, jovens, adolescentes vão ter a oportunidade agora de um contato direto com o balé clássico, o balé moderno, enfim, tudo o que for balé vai estar aqui nesse projeto. E nós viemos exatamente registrar para você, telespectador da TV Mar. Emília, que bom revê-la. E nessa situação você está feliz, radiante aí. Isso representa muito para você, não? Representa, porque há 16 anos atrás Maceió não falava em socialização nas artes, e a gente trouxe essa vivência após mais de uma década junto ao Balé Estágio, uma companhia de porte nacional que revolucionou a dança, levando aos grandes palcos europeus e também, né, para os grandes centros, os hospitais, as praças, as manifestações. Então é uma companhia que me deu um suporte. Além disso, sou assistente social pela Universidade Federal de Alagoas e passei uma década com eles nessa vivência mundo afora, não é? Então é muito importante estar aqui hoje com a DITEAL, um projeto que foi selecionado por história, por base, por mérito, por trazer mais de 200 a 300 rapazes que hoje estão na dança no mercado de trabalho, foram formados dentro de projetos voluntários como esse, anteriores, sem qualquer custo. Então isso me deixa muito feliz saber que todos estão atuantes por aí, né? Outros fora do país, dançando em companhias como o Jackson Lee, que está na Geoffrey School. Então, contribuir de uma forma positiva para a sociedade. E não só pensar no bailarino, no príncipe e na princesa, mas trazer um bailarino que pense a sua realidade. E essa parceria com a DITEAL, Sheila Maluf, Alexandre Holanda, Regina, Rosalívia, Cleo, um grupo vasto de pessoas amigas e que sérias e que estão trabalhando em prol disso. É um trabalho que tende a dar certo, porque o foco principal é o trabalho. É o sorriso de cada uma delas, que serão escolhidas por elas mesmas, né? Então, a gente está aqui fazendo eu sou apenas um fio condutor, não é? É um fio de caminho, um caminho. E ninguém faz nada sozinho. Eu tenho um grupo de trabalho, Nathalie Rocha, Maíra Nunes, Renatinha, Carlos Costa, um grupo fantástico de pessoas que trabalham comigo, que nos ajudam nesse processo. Emília, 30 vagas apenas e tem muita gente, né? Já há várias rodadas de escolha aí. Eu estou percebendo que tem mais meninas que meninas. Aliás, o pessoal apareceu aqui hoje um menino aí. Existe uma característica com relação à minha pessoa no trabalho do Estado, que seria justamente trazer os homens para a dança. Eu fiz isso muito forte e tenho feito bastante. Eu tenho certeza que chegaram os 15 garotos que eu estou buscando, né? Então, mas para eles serão 30, né, dos que aparecerem. A gente vai fazer seleção amanhã, entre 9 e 11 horas. Garotos, espero todos vocês amanhã. Também nos dias 18 e 20, sempre 9 e 11 horas da manhã. Depois, dias 25 e 27, também entre 9 e 11 horas da manhã. E dia 29, uma sexta-feira, a gente vai fazer uma final. E aí, essa seleção, a gente dará uma resposta aos pais. Será feita uma coisa bem diferente, bem humana, como foi a característica da minha personalidade. Fazer uma coisa bacana, reunir as crianças, fazer um trâmite pelo teatro, para que todo mundo conheça. E aí, a gente fala com os pais e os que eu vou tentar aproveitar todos. Mas, inicialmente, seriam 30. Vamos ver. A partir daí dessa seleção, qual o destino desse pessoal? Então, a gente está com um projeto que vai durar 1 ano, né? Tudo é por edital. Então, a gente espera que... Eu estou fazendo o trabalho, não estou pensando no tempo que eu tenho. Eu quero fazer um trabalho de 1 ano muito bem feito, mas vou trabalhar como nunca. E que tenha longa vida.
Parabéns. Olha que beleza, hein, gente? A inclusão é a arte. Aquilo, como diz Emília Clarke, que não tínhamos aqui, principalmente para essas crianças de baixa renda. Parabéns, Aditeal, parabéns, Emília Clarke. É muito importante ver florescer a arte e fazer essa importante inclusão social. Aqui do Teatro Deodoro, com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Maracanã 25, da organização Arnaldo de Melo, na NET. Pois é, parabéns aí para a diretoria aí do Teatro de Teatros de Alagoas, né? E o Balé Maria Emília Clarke, que a inclusão deve ser também, de uma certa forma, a palavra de ordem aí dos últimos tempos para a gente conseguir mudar esse quadro, mudar essa história, tá certo? Gente, olha, a escola, ela é um espaço de ensino, de aprendizagem, convivência e desenvolvimento. Considerando a escola também como espaço de relações interpessoais mediadas pela linguagem, e sendo esta, na verdade, uma das especialidades da fonoaudiologia, o fonoaudiólogo escolar passa a ter um papel de extrema relevância nas instituições educacionais. Para contar um pouco mais sobre isso, recebemos no nosso estúdio a fonoaudióloga Maiara Mesquita, que vai esclarecer todas as dúvidas para vocês, pais e também professores, né? Com certeza indispensáveis aí no desenvolvimento da criança, né? Maiara, como é que a fonoaudiologia pode colaborar no desenvolvimento da criança? Bom dia, seja muito bem-vinda mais uma vez, né, ao nosso programa. Bom dia, Ariel. Obrigada novamente pelo espaço que a TV Mar está oferecendo. Então, a fonoaudiologia ela pode atuar com a criança tanto na intervenção terapêutica, mas antes disso, nas orientações, na escola, com os pais, verificando aquela criança que tem alguma dificuldade de aprendizagem, encaminhando para os profissionais corretos, para que aquela criança não venha a ter, posteriormente, alguma complicação mais precisa, mais complicada, assim, vamos dizer assim. Então, a fonoaudiologia pode atuar dentro das escolas e de uma forma muito eficiente. E como é que você já... Até posso perguntar como é que você vê essa área, a sua área, dentro das escolas, especialmente as escolas públicas do nosso município, do nosso estado? Então, atualmente a fonoaudiologia é uma área que não tem tanto espaço nas escolas como deveria ter. Pela importância que ela tem na escola, ela deveria ter um leque maior de opções. Hoje em dia é mais fácil encontrar fono na escola pública do que na escola privada. Então, poucas escolas privadas estão investindo na fonoaudiologia, infelizmente. Sério? Interessante, né? A gente acha que é exatamente o contrário, né? Porque quando a gente vai percebendo e sabendo até pelas pesquisas atuais, eu vi há uns 2 anos atrás, uma pesquisa que mostrou que a fala, ela é, na avaliação do ser do indivíduo, ela é responsável por 37%, mais importante do que o conteúdo, mais importante do que qualquer uma outra coisa no quesito avaliação, né? Quando a pessoa está sendo avaliada. E aí, algumas pessoas talvez não saibam a importância da fala exatamente para todo esse desenvolvimento e os problemas que uma criança pode ter, por exemplo, quando não tratada, né? Quando com 3, 4, 5, 7 anos. Quais os distúrbios, quais os problemas, quais as doenças que uma criança pode ter após a vida adulta aí, por não ter sido tratada com antecedência? Então, os mais comuns que a criança pode apresentar na escola, que pode ser tratado previamente, é a gagueira, trocas na fala, dislexia. Então, são esses fatores que podem alterar futuramente a questão da comunicação e o desempenho profissional até na vida adulta. E aí, quando a gente fala, por exemplo, da gagueira, talvez não tenha algo, né, pior para uma criança que tem problema na fala, que não consegue desenvolver a fala bem, né? Sendo uma criança gaga, ela vai ter um problema muito sério na escola e que isso vai atrapalhar mais ainda o desenvolvimento dessa criança. Agora, como é que os pais, por exemplo, vamos falar primeiro dos pais, depois a gente vai falar dos professores. Quais os sintomas, né? O que o pai pode identificar naquela criança que pode indicar
que ela pode ter problemas no futuro em relação à fala e esse pai procurar urgentemente um profissional. Quais as características, quais os sintomas? Então, em relação à gagueira, a criança apresenta hesitações. Ela começa a falar e às vezes ela trava um pouco, faz aquelas piscadas de olhos meio brusca, faz movimentos compensatórios. Isso é um fator sério para risco de uma gagueira patológica. E também ela pode apresentar trocas na fala. Os pais às vezes acham bonitinho, porque a criança está crescendo ainda e não dão tanta importância a isso. A troca das letras, das palavras. Isso. Por exemplo, a criança fala tato em vez de pato. A mãe às vezes acha bonitinho porque está protegendo. Todo mundo acha bonitinho, né? A gente acha bonitinho e tal. Mas até quando, né? Pode ser bonitinho, né? Para a gente não agir. Até quando, né? Isso. Cada som, que a gente chama de fonema, cada fonema da fala da língua portuguesa, ele tem uma idade para a criança adquirir. Quando passa daquela idade, a criança provavelmente vai ter indicação para terapia fonoaudiológica. Então, por exemplo, o S, que é de sapato, o X de chuva, esses são os fonemas que são adquiridos pela criança mais tardiamente, que são os últimos a serem adquiridos. Mas quando a criança, mesmo assim, ainda não adquire eles, ela precisa fazer terapia para poder aprender a falar esses sons. Tá, e esses últimos representa mais ou menos que idade? 7, 8 anos? Não, bem antes disso. A criança com 5 anos, ela precisa estar falando todos os sons da língua portuguesa. Com 5 anos, olha uma dica aí, pais, né? Pais e professores, né? Quer dizer, com 5 anos a criança já deveria estar emitindo todas as letrinhas, todos os sons das letras corretamente. E aí, a partir disso, deve-se ter uma preocupação maior. Isso, mas assim, quando a criança, antes disso, com 3, 4 anos, está apresentando trocas nos sons que são os mais fáceis, por exemplo, o P, o B, que elas adquirem primeiro, se ela estiver apresentando troca, então é importante passar por uma avaliação. Porque a gente já pode fazer intervenção desde então, para que isso futuramente não prejudique mais a criança. Interessante. Então a gente não deve esperar esse extremo, né? Das letras mais difíceis, as últimas a serem pronunciadas corretamente por uma criança. Às vezes já está indicando nas letras mais fáceis que ela pode ter um problema e aí vale a pena procurar um profissional. E aí o que me surpreendeu, Mayara, foi exatamente a questão das escolas particulares não ter essa preocupação, né, de ter um fono à disposição, né, acompanhando o desenvolvimento desses alunos, dessas crianças, e as escolas públicas tiveram um pouco mais de preocupação. Mas ainda é pequeno o número de profissionais nas escolas? Isso, muito pequeno. A escola particular, ela geralmente coloca o fono quando ela tem aquele foco mais inclusivo, que atende mais um perfil de crianças especiais, crianças surdas, aí elas colocam o fonoaudiólogo, mas aquelas escolas que não têm esse foco tão nítido, é mais difícil encontrar fono nessas escolas. Pois é, então, agora vamos sair um pouquinho, por exemplo, eu tentei me preocupar um pouco mais com os responsáveis, né, com os pais, para identificar dentro de casa essa sua dica muito interessante, que todos achamos bonitinho, né? Aquelas trocas de letras, de palavras, mas tem um limite para se achar bonitinho isso. E os professores, na sua opinião, eles deveriam ser mais preparados na questão dessa percepção? Ele deveria ter uma percepção mais apurada mesmo, para identificar que aquele aluno tem um possível problema e já indicar e já providenciar um profissional para esse aluno? Você acha que eles deveriam ser mais preparados? Com certeza. Então, o professor ele exerce grande papel na vida da criança, porque é ele que convive todas as manhãs ou todas as tardes com a criança e percebe como está o desempenho dela em relação à escola. Então, se ele percebe que a criança está um pouco atrasada em relação à linguagem, em relação ao aprendizado, então ele deve indicar para o profissional correto, mas para isso ele precisa conhecer quais são as opções que ele tem para enviar a criança. Mayara, você falou da gagueira patológica, né? Então, vamos dizer que existe a gagueira patológica e a não patológica. Como é que vocês conseguem dividir, separar essa questão da patologia e da não patologia?
Então, a criança ela pode apresentar uma gagueira no começo da sua aquisição da linguagem, que é a gagueira fisiológica, que é normal, porque a criança está aprendendo a falar, está aprendendo palavras novas, então é normal que ela tenha essas hesitações no começo. Quando essa gagueira ela evolui, quando ela persiste, mesmo com o desenvolvimento da criança, ela tende a virar uma gagueira patológica, se não for tratada, se não for orientada previamente. Então, esse diagnóstico precoce é que vai exatamente evitar uma possível gagueira patológica. E aí a importância dessa percepção, desse conhecimento dos professores, dos pais, para que possa cercar a criança de cuidados no aspecto da fala e evitar que ela tenha patologias no futuro. Outras... não sei se você conhece, tem alguns casos que você possa citar, mesmo não citando nomes, ou algum caso público, de crianças que não foram tratadas no início, né? E depois de adulto, essa criança, esse adulto tem aí problemas agora para o resto da vida e pode se tornar algo crônico. É possível isso? Em relação à gagueira? A gagueira, por exemplo? Sim, é muito comum isso acontecer. Porque a criança ela não recebe o aparato adequado quando começa a ter a gagueira fisiológica e se ela não tiver as orientações, se ela não tiver o respaldo correto, ela pode sim evoluir para patológica. Então, professores, pais, família que fala, não, pode falar mais devagar, respira, isso tudo é o contrário do que deve ser feito. Então, poucos conhecem realmente o que deve ser feito e por isso a criança pode evoluir sim para uma gagueira patológica, de fato. A Mayara trouxe umas imagens para a gente e a gente pediu ao Josiel para mostrar essas imagens e vamos fazer um comentário. Exatamente essa imagem, ela diz respeito ao desenvolvimento, é isso? Nas escolas? Não, é sobre a banana da fala. Banana da fala. Que é falar sobre a perda auditiva. Certo. Pode explicar, mas vamos ver. Pode mostrar para a gente aí. Então, esse é o audiograma, que é o exame que a gente faz de audiometria, que mostra quanto a pessoa escuta, se ela tem alguma perda auditiva ou não. Então, esse formatozinho escurecido, essa sombrazinha em formato de banana, é onde estão os sons da fala. O P, o L, o M, enfim. Quando a criança tem uma perda auditiva que abranja essa banana da fala, ela vai ter dificuldade para entender esses sons. Então, na criança na escola, ela pode ter baixo desempenho porque ela não está entendendo o que o professor fala por ter essa perda auditiva encaixada nessa banana da fala. Interessante. E aí vocês conseguem identificar de uma forma eficiente se há ou não um problema com essa criança. Isso. Interessante. A gente realiza o exame de audiometria e verifica quanto a criança escuta. Interessante. Aí tem uma precisão, né? Gente, eu fico imaginando aqui a importância desse investimento. Pode voltar, por favor, Josiel? Desse investimento não só do governo, mas também em relação ao setor privado, né? O investimento na fonoaudiologia, dessas escolas poderem investir em fono, exatamente para evitar problemas graves. Eu fico imaginando que coisas simples pode-se evitar um problema crônico no futuro, né, Mayara? Vocês falam também do cisto, né? Existe a possibilidade, por exemplo, de uma criança ela desenvolver e até mesmo ela nascer com o tal do cisto das pregas vocais? Então, é mais comum um nódulo, que até tem imagem também. Tá, vamos ver a imagem, por favor, Josiel. A próxima imagem. É mais comum um nódulo. Isso. E isso se identifica com qual idade? Desde quando a criança começa a apresentar rouquidão frequente e percebe aquela criança que grita muito, que fala muito alto, que são chamados abusos vocais, ela pode procurar um fonoaudiólogo, um médico otorrinolaringologista, para fazer esse exame, que é a videonasolaringoscopia ou a videolaringoscopia, para ver se ela tem esse nódulo de prega vocal, que é conhecido como calo de prega vocal, que vocês conhecem assim. Um outro sintoma, por exemplo, é a criança que fala muito alto, constantemente. Fala pra gente dessas imagens. Então, é isso aí? Esses daí são as pregas vocais, certo. Todo mundo tem. Tá. Então, ela aberta significa que a gente está respirando sem falar. Quando a gente começa a falar, elas vão se fechando, vão encostando uma na outra. Quando tem essa regiãozinha que está marcada com a seta, que é do nódulo vocal, essa vibração, esse movimento de fechar a prega vocal não acontece da maneira correta. Essa parte mais embranquecida, essa que está setinha bem em cima? Isso. Tá.
Certo, então aí, quando ela não fecha corretamente, isso é um sinal de problemas. Isso. A criança provavelmente pode apresentar uma voz muito rouca, uma voz também soprosa, que tem mais sopro do que som às vezes também. Então, esse exame, ele verifica se tem realmente esse nódulo de prega vocal. Interessante, muito interessante. Pois é, pode voltar, por favor, aqui. Ok. Muito interessante. Agora, quando a gente fala, por exemplo, a partir de que idade, a gente já está terminando o programa, mas a partir de que idade a criança precisa falar para um primeiro exame com fono, ou ainda quando bebê, ela pode ser contemplada, pode ser assistida por um fonoaudiólogo e ele conseguir identificar mesmo sem que essa criança já esteja falando? Qual a idade média? Então, o certo seria a criança diagnosticada desde o nascimento. Então, a criança nasceu, espera algumas horas de vida da criança e faz o teste da orelhinha, que a gente pode antenar para alguma possível perda auditiva que ela venha a ter. Certo. Se a criança não passar no teste da orelhinha, que é no caso ela falhar no exame, a gente faz toda a avaliação completa para ver se realmente existe a perda auditiva dessa criança, para poder intervir o mais precocemente possível. Muito interessante. Mayara, olha, muito obrigado pelas suas dicas. E continue com muita inspiração, levando muita vida, muita possibilidade de vida maior, né, para as nossas crianças. E parabéns, viu? Parabéns, você é muito didática, consegue explicar de uma forma que, mesmo como leigo, a gente consegue entender, tá bom? Obrigada, Ariel. Muito sucesso para você, tá? Gente, durante a alta temporada de verão, a Secretaria de Cultura do Estado realiza o Pôr do Sol Cultural ali na praia da Ponta Verde, tá certo? O projeto vai levar apresentações artísticas gratuitas e o público que aproveita aí exatamente o fim de tarde na orla da capital. Então, tá aí, parabéns à Secretaria de Cultura do Estado de Alagoas, tá certo? E muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência, obrigado por você permitir que a Mayara, que a Ariel, que toda a equipe da TV Mar estivesse na sua casa por alguns minutos. Você vai ficar agora com o programa Análise com o jornalista Odilon Rios, trazendo aí algumas informações importantes, inclusive o do entrevistado de hoje é o secretário de Transporte e Desenvolvimento Urbano, Mozart Amaral. Tenha um dia muito abençoado, fiquem com Deus, obrigado e até amanhã. Tchau, tchau.